Estamos falando sobre Hollywood, eles estão se livrando de evidências. Desde o ano passado, seguradoras têm se retirado da Califórnia. Isso simplesmente grita armadilha. Qual é a teoria por trás do incêndio florestal? Primeiro, você apenas olha para o óbvio, certo? Então, quando você tem hidrantes que não têm água, quando você tem, sabe, reservatórios de água colocados no lugar. E muitas pessoas não fazem isso. Sabem disso. 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, havia um título de água de 7 bilhões e meio de dólares que a Califórnia aprovou. Isso era para tratar adequadamente os hidrantes de incêndio, enchê-los e tudo mais. Então, eles realmente aprovaram outro título de água em novembro passado para mais 10 bilhões de dólares alocados. Para onde esse dinheiro está indo? Porque não está indo para a água. Mas então você olha para as seguradoras. Desde o ano passado, companhias de seguros têm se retirado da Califórnia. Você tem Liberty Mutual, Allstate, State Farm. Muitos desses caras se retiraram antes, certo? Então há até relatos de companhias de seguros se retirando 4 meses, 3 meses antes de tudo isso acontecer. Então, novamente, você sabe, são muitas coincidências com isso. Então, é estranho que todas essas seguradoras, e isso é outra coisa também, sendo que sou da Califórnia, esses incêndios florestais estão ocorrendo fora da temporada típica. Agora, o que eles estão dizendo é tipo, ei, você sabe que é apenas devido à vegetação seca e você sabe, geralmente é devido à umidade, mas estamos bem no meio do inverno. Então isso não faz sentido, né? Geralmente começa por volta do outono ou tarde. Eu diria por volta do final da primavera. Estamos em janeiro, então, e é uma coisa atrás da outra. Claro que eu realmente acho que começa com o ataque que Luigi fez, e então temos todos esses dominós que meio que caem depois disso. Eu acho que todos eles estão ligados, mas, esses são apenas meus pensamentos, mas então você tem muitos outros casos estranhos acontecendo, né? Eles estão pegando incendiários e coisas do tipo. Eles encontraram um incendiário que supostamente é do México, um imigrante ilegal do México, que foi pego com um maçarico, ele foi pego com 5 celulares diferentes e um cartão pré-pago da United a Nation. Tipo, o que está acontecendo? Certo? Então, muitas dessas coisas estranhas estão surgindo e é apenas como outra coisa estranha que eu também descobri, que é que como esses incêndios estão começando, certo? Então, você sabe, você tem um nas Palisades, obviamente que foi, você sabe, o pior de todos, e então, então você tem Eden. Então você tem, quero dizer, esses são lados separados da Califórnia, certo? Como esses são distantes e espalhados. Então você tem um no condado de Ventura que fica bem a leste. Então você tem, sabe, bem a oeste, sabe? Eles estão simplesmente surgindo em todos os lugares. E eu não entendo como, sabe, um incêndio pode pular o vale. É de onde eu venho. Eu sou do Vale de São Fernando. Ele pula e fica a quilômetros e quilômetros de distância. E eu simplesmente não vejo como isso é possível, a menos que alguém esteja começando os incêndios exatamente. E então há toda uma teoria de que, sabe, isso é Maui 2.0, sabe, armas de energia direta e todas essas outras coisas. Claro que isso não foi confirmado e tal, mas as pessoas estão apenas tentando ver como esses incêndios estão começando, mas... Você viu essa coisa com o Gavin Newsom, onde ele está... Já falando, né, ele está de pé na frente de um monte de os prédios queimados, e ele está falando todo feliz sobre como eles vão conseguir reconstruir e fazer isso, e nós temos um plano de jogo, já estamos montando, já estamos reunindo com desenvolvedores, investidores, este lugar ainda está pegando fogo, cara. Certo, e essa é a coisa, ele já está falando sobre as Olimpíadas de 2028, e lembre-se, assim como Lahaina, eles têm algo chamado Smart Ela, que é uma cidade inteligente, então, novamente, é por isso que há paralelos entre Maui e Ela, porque você sabe, este é o pior incêndio, acho que eles disseram nos Estados Unidos da América, história, definitivamente na história da Califórnia. Na história da Califórnia, há mais de 150 bilhões de dólares em danos, então isso dá lugar a, eu acho que você quer chamar de conspirações, mas quando você está falando sobre cidades inteligentes, você sabe, eles já tinham planos para isso. A mesma coisa com Lahaina. Com Lahaina eles tiveram um cúpula digital inteligente, sabe, meses antes dos incêndios, falando sobre planos para uma cidade inteligente. Então é muita coisa, sabe? Coincidências estranhas e, claro, né, você sabe, essas são áreas que estão queimando em partes muito caras da Califórnia.
Os Palisades e Malibu têm casas de 30, 40 e até 60 milhões de dólares. Então há muitas perguntas sobre... Isso, bem, se você vai incendiar um lugar, por que não incendiaria Watts? Entendi. Você quer se desfazer dessas casas. Essa é a área que você quer se livrar. Porque, pelo menos, se reconstruirmos, você pode reconstruí-la de uma maneira que possa taxar muito os novos moradores. Sabe, dos novos arranha-céus e condomínios de luxo e mansões que você vai construir. Queimar essas belas casas, não tenho certeza de como isso faz sentido, embora estejam em uma localização muito desejável e estejam amparadas por códigos antigos. Muitas delas estão amparadas pelos códigos dos anos 50 e dos anos 60 e 70. Essas casas sequer podem ser reconstruídas. Então, a única maneira de se livrar dessas casas e reestruturar essa área é derrubar todas elas e já ter um código. A legislação de fiscalização atual proíbe a reconstrução nesta propriedade. Há muitos... burocracia que vai acontecer e... com base no novo código, mas você provavelmente não tem espaço suficiente para reconstruir. Não sei se você sabe como funciona o zoneamento, mas digamos que você tenha um zoneamento residencial 1. Isso significa que você pode construir um? Normalmente você pode construir como uma residência em qualquer pedaço de propriedade dado. Vamos dizer que seja um acre. Você constrói uma residência em um acre e tem como RS2, RS3, RS16, como RS20 seria... né, como um complexo de apartamentos, você constrói 20 unidades em um acre de terra, digamos agora. Obviamente, a medida da unidade pode mudar, mas muitas dessas propriedades são como, ok, bem, eu construí aqui, estou protegido por direitos adquiridos, mas em como, ok, bem, eu construí aqui, estou protegido por direitos adquiridos, mas em eles estão dizendo que você pode comprar em uma, digamos, meia acre de propriedade, você pode construir, então seria mais como um acre. Você diria que isso é RS, isso é zoneado RS2, então, a menos que eles um acre, você pode construir 2 residências. Essas pessoas nem têm meio acre inteiro. Se você tem meio acre, poderia construir um, mas eles nem sequer têm meio acre. Eles têm 1/4 de acre, área insuficiente para construir uma casa atualmente. E mesmo que, digamos que você tenha meio acre, então eles têm restrições de escoamento de água. Então você diz, ok, você tem um escoamento de água de 50 por 50, o que significa na sua área, não pode construir mais do que 50 em 50% desse material não poroso. Então, a área da sua casa, digamos que seja metade disso, ou 1/4 disso, mais a sua entrada de carro, todos os seus caminhos. Você entende o que eu estou dizendo? Você se limita a dizer, ok, então basicamente posso construir uma casa de 1000 pés quadrados. Casa. vai valer a pena. Certo. Eu vou construir. Ótimo. Eu posso construir 2 andares, talvez 3, mas após 3 andares é necessário ter elevador, alarme de incêndio ou extintores. Você entende o que eu estou dizendo? Muito, muito rapidamente se torna, não vale a pena. Tipo, isso não vale a pena. Eu tenho uma propriedade que é inútil. Eu tenho um amigo produtor que vive naquela área. Ele tem uma casa na qual investiu que ele disse que foi incendiada, ele tem vários amigos que perderam suas casas, e ele tem um amigo que está ficando com ele. Ele disse que perderam uma propriedade de 10 milhões de dólares, que só está segurada. Eles só conseguiram segurá-la até 3 milhões, então eu tenho uma propriedade de 10 milhões de dólares, tenho pago seguro sobre ela, e eles só vão me pagar 3 milhões, eu não consigo ler, eu não posso me dar ao luxo de reconstruí-la. Uau! Então sim, esse é o tipo de coisa que é... Isso é insano. E é apenas realmente estranho que você sabe. Quando você tem todas essas coisas alinhadas, isso apenas grita, sabe, armadilha, e então estão falando sobre os túneis e todas as outras coisas em Los Angeles. Existem catacumbas e, sabe, pode ser uma cobertura. Às vezes digo que 2 coisas podem ser verdadeiras simultaneamente. Pode ser que, por um lado, todas essas coisas estejam acontecendo de propósito. Mas então você tem que olhar onde estamos falando sobre Hollywood, certo? Então, há muita coisa que acontece atrás das portas fechadas. Isso foi descoberto.
existem túneis. Você sabe, voltando para, você sabe Didi e a mansão Playboy e como ele morava a 1 minuto de distância. Tipo, a casa de Didi fica a 1 minuto da mansão Playboy e existem esquemas que mostram que a mansão Playboy tem túneis, sabe? E eles vão para outras casas de celebridades ao redor do bairro. E essas eram as outras casas de celebridades ao redor do bairro, e isso não é nada novo. Além disso, se você olhar para o que foi descoberto nos anos 80, temos o agente aposentado do Federal Bureau of Investigation, Ted Gunderson, que revelou uma rede de tráfico que estava acontecendo sob uma pré-escola em Los Angeles, e ele explodiu toda a tampa sobre isso, foi a julgamento 2 vezes, e se tornou um júri dividido porque eles não estavam usando as evidências que ele realmente apresentou. Então, essa conversa toda sobre túneis em Los Angeles você sabe, um antigo... Como esse evento está ocorrendo, isso não tem acontecido. E mesmo com você sabe como o Centro Getty e você sabe todas essas coisas, se você olhar para Getty e você sabe como você sabe, uma das vítimas, supostamente ali, Carter, estava falando sobre o que são túneis e o que é isso que o Centro... O Centro Getty fica em Los Angeles e foi por ele costumava ser o homem mais rico do mundo, Getty, e ele colecionou muita arte. E é por isso que eles têm um museu, porque originalmente era a casa dele, que ele era um cara muito barato. Se você olhar para a história, eles fizeram um filme sobre ele chamado Todo o Dinheiro do Mundo. E ele era, na época, o homem mais rico do mundo. E basicamente ele ajudou com, você sabe, muito do petróleo para vir. Ele fez muitos acordos com, você sabe, os sauditas e outros para trazer petróleo para cá. Ele meio que, né, você sabe, era parte disso. Agora o que aconteceu foi com... Ele sabia disso. Sabe, ele iria ser, sabe, taxado até a morte. Ele disse que queria comprar muita arte, pois é considerado um investimento. Então foi assim que você conseguiu o museu de Getty, porque ele simplesmente comprou um monte de arte e não queria pagar impostos. O cara nem mesmo queria que ele pendurasse roupas em um varal. Isso mostra o quanto ele era mão de vaca. Roupas em um varal, isso mostra o quanto ele era mão de vaca, certo? Como ele não queria que ninguém lavasse suas roupas ou usasse uma máquina de lavar, ele fazia isso à mão, e mesmo quando seu neto foi sequestrado, ele não queria pagar o resgate, e isso durou meses. E meses e meses, e então eles cortaram a orelha do neto. Eles enviaram para ele como um aviso de que não estavam brincando. Eu sinto que foi depois de 1 ano ou algo assim. O Museu J. Paul Getty, e você viu aquele programa que eles tinham. Era um documentário onde o neto tinha estado, ele o colocou lá. Uma vez eu acho que ele se preparou para ser sequestrado, então talvez ele não acreditasse nele. Eu escuto de qualquer maneira. Ele não queria pagar, exatamente. Esse é o meu ponto. Eu acho que ele pagou na primeira vez, e então as pessoas que tinham planejado da primeira vez, decidiram fazer de novo. Mas só na segunda vez eles fizeram de verdade. E quando ele não quis pagar, foi quando deu errado. Eles estão cortando a orelha dele e coisas do tipo. E ele apenas se recusou a fazer isso. Sinto que ele provavelmente sentiu que era apenas uma confusão, sabe? Mas ao mesmo tempo é tipo, você tem o dinheiro, e quando enviam a orelha do seu neto, parece ser aceitável. Ele era muito, muito econômico, e sabe, é assim que temos o museu hoje, porque ele só queria evitar impostos. Qual você acha que é a principal conspiração? Pode ser uma infinidade de coisas. E o que eu achei interessante também é que, enquanto tudo isso estava acontecendo, o Federal Bureau of Investigation paga visita a Ben Affleck em sua casa em Brentwood. Isso aconteceu há poucos dias e as pessoas estão se perguntando por que o Federal Bureau of Investigation está indo à casa dele. Então, eles estão dizendo que estão investigando uma colisão de drone que aconteceu entre um drone civil e acho que eles chamam aqueles super scoopers que despejam toda a água. Os super scoopers, o que você quer dizer? Você quer dizer o avião, sim, como o avião aeronave. Ok, eles têm, você sabe, a água como eles têm galões e galões de água, que você sabe, eles são incríveis. Um drone civil colidiu com o avião Quebec 1, enviado pelo Canadá durante os incêndios. Mas o que os incêndios e um drone civil colidiram com ele?
Mas o que o Ben Affleck tem a ver com isso? Então eu achei isso estranho porque você sabe, relatórios, supostamente. Você sabe, os vizinhos estavam dizendo, eles viram Ben Affleck. Você sabe, discutindo com alguns dos agentes e era como uma discussão acalorada. E então eles finalmente saíram. Então é muita coisa estranha e eles estavam dizendo, tipo, muita coisa estranha. E eles estavam dizendo, tipo, faz sentido, porque o que ele tem a ver com isso, a menos que seja o drone dele. Então, porque você está na casa dele e aqui está outra coisa. Brentwood é cerca de... Não é muito longe das Palisades, mas todo esse incidente aconteceu nas Palisades, então você não estaria investigando lá. O que Ben Affleck e sua casa em Brentwood tem a ver com isso? Então é como, a menos que seja algo criminal, então você envolve a FBI, porque temos a FA que estava investigando o que aconteceu no céu, você sabe. O Federal Bureau of Investigation lida com qualquer coisa criminal em... Então você sabe que isso não parece bom. Então minha teoria era, talvez ele... Sabe um pouco mais via Jennifer Lopez com Diddy, porque ele saberia, talvez, mas não seria o Federal Bureau of Investigation, seria a segurança interna, eles são os que estão investigando, porque esse foi meu primeiro pensamento também quando você disse isso, eu pensei que talvez eles estejam indo até ele para dizer, ouça, ela já primeiro de tudo, obviamente há um problema entre os dois agora. Certo? Então agora é a hora de ir e dizer, ei amigo, se você sabe de algo exatamente assim, podemos pressioná-la. E agora, claro, você sabe, se você está se divorciando ou as coisas estão, você sabe, agora é a hora de dizer, olha, quando você sabe, ela me disse isso, você sabe, então vai, ei, olha, nós sabemos disso. Você tem que confessar, e então ela confessa e ajuda a investigação, ao invés de tentar encerrar a investigação, que aparentemente é o que ela está tentando fazer. Mas seria porque esse foi meu primeiro pensamento. Mas então, eu percebi que a segurança interna é quem está investigando a situação do Diddy. Então, o Federal Bureau of Investigation não está... Então, por que eles estariam lá? Era isso que eu me perguntava. Por que eles perguntariam a ele sobre uma situação de drone? Sim, eu não tenho ideia do porquê. Sabe, a menos que o Federal Bureau of Investigation, a menos que tenha desencadeado uma segunda investigação de algum tipo, você pensaria que a segurança interna também investigaria isso? Você pensaria que a segurança interna também investigaria isso? Mas essas são duas independentes. Não é incomum para a Receita Federal estar investigando você por uma fraude ou evasão fiscal ou qualquer coisa, certo? Fraude postal, você... Sabe, evasão fiscal, seja lá o que for. Então, para alguém ter um todo outro, e então a administração de fiscalização de drogas está investigando-os em um completamente separado, e para eles terem duas investigações paralelas, separadas, isso acontece. Nem sempre, mas acontece. Você pode ter investigações distintas do Federal Bureau of Investigation sobre assuntos completamente diferentes ao mesmo tempo. Pela, digamos, a Securities and Exchange Commission, sabe? Desculpe, Comissão de Segurança e Câmbio. Sabe, eles podem ter duas investigações separadas. Isso acontece muito, mas geralmente é porque, primeiro, eles estão tentando levar o caso de uma pessoa a julgamento, ir a julgamento, e então, quando obtém todas as evidências de lá, o Federal Bureau of Investigation usa essas evidências para ajudar a impulsionar sua investigação, porque você tenta lutar contra essa investigação, porque pensa, ei, eu posso vencer isso. Mas, no processo disso, você entrega muitas informações que o Federal Bureau of Investigation pode, então, usar para acusá-lo criminalmente no deles, mas... Você está falando sobre o Federal Bureau of Investigation e a segurança interna, mas poderiam ser duas investigações paralelas, especialmente se estiverem em jurisdições diferentes. Você tem a segurança interna acusando ele e isso é em Nova York. Então você tem, talvez haja uma investigação completamente diferente acontecendo em Los Angeles, certo? Né? O que não parece bom de qualquer maneira, porque é como se você fosse aquela pessoa específica sobre... essa coisa específica, né? O que não pode ser o caso, na minha opinião. Qual a relação entre Ben Affleck e uma colisão de drone? Tipo, isso não faz sentido nenhum. E a coisa estranha também é que, enquanto tudo isso está acontecendo, as pessoas meio que ignoram o que acabou de acontecer na semana passada. Então, o cara que atirou, sabe, na pizzaria Comet, em conexão com o Pizzagate, acabou de ser morto durante uma parada de trânsito, e eles disseram que ele acabou de ser morto durante uma parada de trânsito, e disseram que ele tinha uma arma e não a soltou.
E então, de repente, sabe, eles simplesmente o alvejam e então ele está morto, né? O nome dele era Edgar Welsh e ele foi o que, sabe, foi a pizzaria Comet, ele a incendiou, ele disse que Hillary e seu grupo faziam coisas questionáveis e por expor isso, e agora ele está morto em meio a toda essa situação. Ok. Poderia estar amarrando as pontas soltas porque mais coisas estão prestes a sair, talvez algo que ele sabia que não queriam que saísse. Achei interessante porque tudo isso está acontecendo simultaneamente. Você acredita que o governo de Los Angeles ou no governo da Califórnia, de alguma forma estaria envolvido em raspar essas casas, sabe, da face da terra, sabe? Ou eu não sei se era, sabe, seja lá o que for, eu não sei se era, sabe, seja lá o que for, sul-americano ou centro-americano ou... Eles supostamente disseram que ele é do México. Ok, então qual é a teoria aí? Onde eles contratam esse cara para fazer isso, sabendo que ele pode voltar para o outro lado da fronteira com um pedaço que, quero dizer, que eles se livram disso. Quero dizer, que eles se livram dessa área. Deixa eu te dizer uma coisa. Há cerca de 70 casas desaparecidas e talvez apenas uma que não tenha sido atingida. Honestamente, você pode entrar e fazer desapropriação por utilidade pública para isso. E claro, uma vez que você adquire essas propriedades, você apenas faz um grande tipo de, você apenas não rezone, mas você redesenha os limites e pode construir o que quiser. Então, quando eu estava dizendo que um proprietário típico não está mais em posição de reconstruir, talvez os torne mais razoáveis quando se trata de comprá-los, porque eles ainda são donos da propriedade. Certo? Você recebeu um pouco de dinheiro do seguro, mas não pode reconstruir. Seu lote agora vale quase nada, porque não é possível reconstruí-lo no momento. Eles já estão fazendo, eles já estão... eu já vi ofertas em uma propriedade de quase 5 milhões de dólares. Eles estão oferecendo 750 pelo terreno, sabe? Então, isso já está acontecendo. E então, Gavin Newsom disse que vai investigar apropriações de terras e práticas predatórias e todas essas outras coisas é como besteira. Ok, você está salvando, seja expulso. Então você vê o investimento, eu sou expulso. Então... Você vê o investidor, me desculpe. Primeiro de tudo, se eu comprar este pedaço de propriedade que você não pode construir e eu comprar este em que você pode construir ou que você também não pode construir. Mas adivinha o quê? Agora eu tenho duas propriedades. Você refaz o levantamento. Você recebe um novo número de fólio. Agora tem uma propriedade grande o bastante para construir, né, que consegui por quase nada. Agora ela atende a todos os novos códigos, novos padrões e combina com a estética geral que planejamos para esta área. Sim, então. E pode ser que seja isso. Disse voltando ao ilegal rapidamente. Isso você disse voltando ao ilegal. Isso, você sabe, a atual administração, sabe? Antes de entrarmos em Trump, sabe? Esta administração permitiu a entrada de milhões de ilegais de propósito, certo? Custou aos contribuintes mais de 100 bilhões de dólares. Isso é algo orquestrado e eles têm controle dessas pessoas, certo? Isso é algo orquestrado e eles têm controle dessas pessoas, certo? Você sabe, é por isso que eles simplesmente abriram, surpresa, uma rota do México para El Paso, que tinha surpresa, origem no México. El Paso que tinha ventilação e eletricidade, e é como quem está financiando isso, quem gosta, claro que você pode dizer o cartel e tudo mais, mas eles têm que estar orquestrando isso com mais alguém deste lado, certo? Então, quando você simplesmente faz as pessoas entrarem, fazem o seu lance, sabe? Esse cara tinha um cartão pré-pago das Nações Unidas, de onde você consegue isso? Você tem 5, você é financiado e está, tipo, ei, apontando nessa direção, vai em frente. Você é financiado e está, tipo, ei, apontando nessa direção, vai em frente. Como se você tivesse um plano, você tem um plano. E houve vários incêndios criminosos pegos É realmente estranho, é engraçado. Eu estava assistindo isso, ele estava, tipo,
sabe? Isso é, ele fala sobre, ele estava tipo, sabe? Isso é, ele fala sobre, sabe? Eles estão falando sobre o peixe e o escoamento da água, sabe? Eles estão falando sobre o peixe e o escoamento da água. E como ele explica, ele está tipo, sim, isso que ele diz, sabe? Trump está politizando isso e ele diz que todos os reservatórios do estado estão cheios, todos os outros como? Isso não é verdade o que ele disse e então eles dizem, bem, ó, espera aí, esse reservatório que o repórter está tipo, bem, sim, mas este reservatório estava vazio. Estava vazio e ele está, tipo, certo. E é por isso que estou lançando uma investigação. Acabou de dizer que Trump estava mentindo. E quando ele diz que foi provado que o reservatório estava vazio, e o chefe havia dito que estava vazio, e os hidrantes de incêndio estão vazios. Tipo, e então ele está, tipo, certo. E eu estou lançando uma investigação. Tipo, uau, você não gosta. Eu estou lançando uma investigação. Tipo, uau, você não gosta. Você está apenas descaradamente Mentindo, sim, não há responsabilidade. Além disso, você não lançaria uma investigação em algo que você está orquestrando para nunca ser pego? Certo. Especialmente porque você pode, então, manipular as evidências. Manipular as evidências. Você pode fazer o que quiser nesse ponto. Você pode apontar o dedo como se fosse o único a orquestrar isso. Sabe? É meio que aquele filme. Qual era aquele filme com Denzel Washington? Quando ele estava investigando aquele. Sabe, aquele caso de assassinato? Mas ele, na verdade, fazia parte disso e conhecia todas as evidências e estava tentando ficar à frente de todos. Acho que era Homem em Chamas, ou era. não era o homem em chamas, era um guarda-costas. Sei exatamente do que você está falando. Sim, é assim mesmo. Porém, é sempre nos filmes. Mas eu esqueci o nome daquele filme em que a ex-esposa dele era quem estava investigando e eles estavam procurando o dinheiro que estava faltando e o. Assassinato, sim? Aquele foi um ótimo filme. É um ótimo filme, certo? Sim. Ok, isso me lembra que ele vai estar consertando isso e aquilo, e ele vai estar, tipo, sabe, Gavin. Não, ele não é Denzel Washington agora. Então, o que que são esses? Quais são os túneis que são tão bons e qual é o ângulo do Didi? Se a mansão Playboy, sabe, quero dizer, casas de celebridades, sabe, poderia ter levado a casas de celebridades, sabe, poderia ter levado a casa do Didi também. Agora, o que eles estão dizendo é que estão tentando pegá-lo, sabe, no tráfico e tudo mais. Você sabe, um caso rico e todas essas outras coisas. Mas eu quero dizer, ele é, sabe, uma engrenagem na roda quando se trata de, sabe, essa coisa toda de Hollywood, certo? Ele não é o topo da pirâmide. E quando você está falando sobre, sabe, tráfico e tudo mais, que está ligado a túneis, que está ligado sabe, o movimento de pessoas, e quando se trata de, sabe, pessoas acima dele, estamos conversando, e aqui está outro ponto que eu levanto no processo original com o Didi. Não era outra pessoa ligada a isso, né? O nome dele é Lucian Grange, que na verdade é o chefe da Universal Music. Então, sabe, não, isso, sabe? Não, isso. Não tem fundamento, não há base para isso, então ele é descartado, o que eu acho muito interessante. Então você tem que começar a olhar para as pessoas que realmente comandam as indústrias da música e do cinema, sabe? E sabe, isso aconteceu no passado. E realmente, acho que, para ser honesto, eu no passado, e realmente, acho que, para ser honesto, acho que o Didi está entregando as pessoas agora. Acho que é por isso que ele provavelmente vai se safar. Porque realmente. Ele provavelmente vai se safar e deixe-me dizer por quê. Então, assim que ele vai para a prisão, o que acontece? O prefeito de Nova York é indiciado. Então você tem o ex-diretor executivo da Amber Carby e Fitch. Mike Jeffries é indiciado. Então você tem todos esses um atrás do outro. Então Jay-Z é atingido por um processo, um atrás do outro. Então Jay-Z é atingido com um processo. Você acha que esses caras estão todos conectados, que todos estão na lista do Didi? O que eles têm em comum? Pense sobre isso. Qual região da América eles têm em comum? Ou eles são todos de LA, Nova York? Todos são de Nova York, ok? Mike Jeffries, Nova York, o prefeito, Nova York. Jay-Z, Nova York. Então, claro, todos eles estão conectados, porque você não circula nesses círculos.
sem conhecer esses outros grandes jogadores, uma vez que ele vai para a cadeia, de repente, todas essas pessoas começam a ser atingidas por processos. Esquerda e direita, ele tem que saber de algo. É a lei do mais forte agora, acho que algo está acontecendo no topo, onde, ei, eu fui pego, mas e esse cara, e esse cara, esse e esse cara? Então, e agora eles estão dizendo que há algo que acabou de sair sobre o Diddy. Você conhece essas fitas, certo? Então, com a Cassie, eles estão falando das fitas. Após revisão, declararam que são consensuais. Estão dizendo que ela gostou e outras coisas, então agora vemos essa narrativa surgir e eu estou tipo, lá vamos nós. Ele pode se safar porque eles estão dizendo que essas outras coisas aconteceram, mas eles estão tentando provar. Mas agora eles estão dizendo que é consensual e você sabe. Era como todas essas fitas que, você sabe, esses desvios podem ser consensuais. Então eu não sei o que está acontecendo. Então talvez ele possa se safar. Esses são meus pensamentos. Eu não sei se eles têm o suficiente contra ele para onde. E é isso. Diddy é muito poderoso. Não vamos esquecer que ele está conectado a Hillary Clinton. Você sabe, ele está conectado ao Obama. Ele está conectado aos políticos. Com certeza. Todos eles costumavam festejar com ele. Então você sabe que ele é outro Epstein. Sabe? É por isso que ele é mais poderoso do que você pensa. E eu acho que ele vai usar seu conhecimento como alavancagem, com certeza. Então eu acho que quando se trata novamente dos incêndios em Hollywood e tudo mais, é muito estranho que todas essas coisas estão começando a cair, todos esses dominós começando a cair, e você tem o Federal Bureau of Investigation investigando ou não investigando, mas visitando, sabe? Ben Affleck agora, e depois voltando para J-Lo agora. Você se lembra quando ela estava no palco na convenção da Kamala Harris? Ou no comício da Kamala, quando ela fez seu discurso? Você não vai acreditar. Eu não assisti isso. Não foi uma jogada inteligente. Jogada inteligente, mas foi muito, muito estranho, porque ela parecia quase assustada. Parecia quase que ela não queria estar lá. Ela estava quase chorando para vencer Trump. E era como não. Isso parece vencer Trump e era como não. Isso parece algum tipo de filme de chantagem, sabe? Eu sinto que a maioria dessas celebridades provavelmente foram, sabe, chantageadas, porque até o Usher, ele estava no The View semanas antes. E ele estava tipo, sim, eu estou me mantendo fora disso. E então algumas semanas depois agora você está no palco para Kamala, certo? Então alguém falou com você e sussurrou no seu ouvido que se não subisse naquele palco, coisas ruins aconteceriam? E a coisa é que é um grande círculo de chantagem também, porque como subornos, chantagem, sabe? Kamala Harris tentou me contratar, como ela sabe? Kamala Harris tentou... Ela tentou me fazer mudar de lado? Ela disse, ela enviou a carta onde eles estavam tentando fazer os influenciadores. E ok, você fez um vídeo onde mostrou o e-mail, eu fiz, você pensaria que quem quer que ela estivesse enviando aquilo, estaria 100% positivo de que eles estavam no time antes? Você não está contratando pessoas muito competentes? Se você não está, tipo, eu não estou enviando essa carta para ninguém, que eu não sei, não está já fazendo conteúdo pro Kamala Harris, ou não tem sido muito barulhento no que diz respeito às suas afiliações políticas. Exatamente. Foi o que eu disse. Duas coisas estão acontecendo. Eu disse, primeiro, você sabe exatamente quem eu sou, porque semanas antes eu fui destaque no New York Post, e na Forbes, e no MSNBC, e uma série de outros veículos, Yahoo e tudo mais. Eu fiz um vídeo sobre Kamala Harris, sobre o que eu escrevi que me lembro. Você colocou o post onde eu escrevi que me lembro, você colocou o post onde você mostrou os dispositivos reais e comparou com os brincos que ela tinha, certo? Tipo, esses são os brincos e eram os alto-falantes, certo? Eles estavam conectados, certo? Meu vídeo sobre isso foi destacado e o New York Post me criticou em um artigo inteiro. Nós reagimos confirmando que este teórico da conspiração apontou semelhanças entre esses brincos e outras coisas. Então eu estou tipo, ok, você tem que saber quem eu sou. Ponto. Ou pessoas que são tão incompetentes que não fizeram. Estou apostando na devida diligência. De jeito nenhum. Eles disseram,
Este é um criador negro com voz própria. Vamos contatar esse cara e ver se podemos lhe dar algum dinheiro, pois ela arrecadou 1,5 bilhão de dólares em 90 dias, mas tinha muito dinheiro para gastar. Havia até influenciadores dizendo que ela oferecia 25 dólares por uma postagem de história, nem mesmo no feed. Um e-mail e diz ei, você sabe? Um e-mail e diz ei, você sabe? Você sabe que fomos contratados pela Kamala Harris, você sabe, definitivamente queremos a sua voz. Você sabe, a sua voz líder e na sua comunidade e blá blá blá. Você sabe, essa é uma situação de influenciador pago. Você sabe como você se sente. Então eu pego isso e coloco no meu vídeo. Eu estava tipo, ei, olhem pessoal, ela está tentando me trair. Então, ou provavelmente eles não sabiam o que estavam fazendo, ou como era, de qualquer forma. Eu sinto que eles estavam apenas desperdiçando dinheiro, chantageando e subornando. Então, voltando para os incêndios florestais, o que você disse que tem outros, você tinha um segundo teoria. Sua própria, sim. Uma que você disse eu. Quero dizer, no geral, eu acho que, novamente, eu acho que duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, porque você tem que lembrar do jogo da cidade inteligente que Nilson já está falando sobre isso. Hollywood, ou lá 2.0. Em entrevista, ele afirmou que estão se reconstruindo e preparando para as Olimpíadas. Eu estou tipo, cara, como você disse, como... Assim que o resto dessas casas queimarem? Sim, assim que nos livrarmos dessa merda, então estaremos todos bem. E é isso aí, você está falando sobre uma cidade inteligente em 2028, você está falando sobre as Olimpíadas em 2028. Isso é muito dinheiro, né? As Olimpíadas trazem bilhões de dólares em receita, sabe? Então, isso é uma coisa para se pensar agora, esses túneis e tudo mais com Hollywood. Isso é, sabe, meio que uma teoria mais frouxa, porque há muitos fatores que podem entrar nisso, sabe? Eles estão se livrando de evidências e todas essas outras coisas que... Poderia ser a que eu ouvi, uma das que eu ouvi. Eu digo conspiração entre uma conspiração e a verdade é de 6 a 12 meses, certo? Então, eu apenas digo que esses eventos estão correlacionados por um motivo. Eu sinto que tem a ver com algum tipo de coleta de energia, tem a ver com, claro, dinheiro, poder, e eles sempre te dão pistas. O que é energia? O que é coleta de energia? Coleta de energia é o que eles usam na mídia. É o que eles usam praticamente em todos os aspectos da sua vida para colher energia em todos. Sua vida para colher energia. Eles controlam você através de emoções, eventos, mídia, filmes, música. Eles te colocam em um estado de vibração muito baixa, onde podem controlar você. É por isso que eles têm propaganda, mesmo voltando muito tempo atrás, sabe, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Eles criaram estações de propaganda. Você sabe, muitos filmes e propaganda para fazer você sentir algo, para fazer você se alinhar mentalmente primeiro. São muitas operações psicológicas. Certo. Então, mesmo quando você entra em a estação de mídia de propaganda em Laurel Canyon, em Los Angeles, e eles desativaram, e agora Jared Leto é o dono, ele vive lá. Então, esses lugares, você sabe, eles costumavam usar o tempo todo e ainda usam. Eu sinto que eles ainda usam essas táticas hoje. Talvez sejam um pouco mais avançadas. Talvez muito mais avançadas, né? Você sabe, com a mídia e tudo mais. Mas você sabe, né? Esses eventos não são apenas. Você sabe, eles não são apenas superficiais. Você tem que ir um pouco mais fundo para saber o que eles realmente usam. Porque se você entrar na CIA, é claro, o MK Ultra, é claro, as operações psicológicas e tudo mais. Isso é o que eles usam, né? Então, esses eventos são, você sabe, não apenas físicos, mas mentais. É uma parte de Hollywood, porque se você olhar, isso é uma parte do que é Hollywood. É uma cobertura, é uma parte do que é Hollywood. É uma cobertura. Cobrindo o quê? Bem, os túneis. E esse anel subterrâneo que está, você sabe, desenfreado em Hollywood, supostamente. Então você acha que é uma combinação disso?
e possivelmente, então, possivelmente comum, possivelmente isso, e possivelmente uma combinação do governo querendo limpar essa área para construir uma nova cidade inteligente que eles já estão falando e já estão discutindo. Então, eu acho que isso é mais razoável do que todo mundo naquela área se reunindo e dizendo: vamos incendiar todo esse lugar porque estão perdendo muito dinheiro, a menos que eles sintam como você está dizendo. Então, para mim, o que torna essa teoria mais palatável é que Didi está cooperando, ele está entregando nomes, e há tantas pessoas envolvidas, eles decidiram fazer isso. E há evidências tão substanciais como resultado de alguns desses túneis, e evidências que estão lá fora, que eles apenas contrataram vários deles, possivelmente, para começar a queimar a cidade, para tentar se livrar das evidências e se livrar dos túneis e de toda a bagunça podre, para limpar toda aquela área para que eles tenham negabilidade. Você precisa refletir sobre outras coisas para adicionar a isso. O que a nova administração está prestes a entrar e dar um basta em muita dessa merda do Trump, ok? Ele disse que vai liberar os arquivos do Epstein assim que assumir o cargo, e um monte de outros arquivos, como os arquivos do John F. Kennedy e tudo mais, e então você tem... Isso é mais... Ok. Pessoas estavam deixando o Departamento de Justiça, renunciando por todos os lados. Isso é estranho, porque ele vai reformular o Departamento de Justiça. Todos esses, ele está reformulando o Departamento de Justiça, sabe? Todas essas pessoas não estão a bordo porque não estão no time dele. Então, uma vez que ele começa a colocar pessoas na prisão e abaixar o martelo e tudo mais, sabe? Como mais você sairia disso? Certo? E aqui está outra coisa também. Imagine que nada disso aconteceu com essas celebridades. Trump assume o cargo e começa a baixar o martelo. Não pareceria estranho se todos simplesmente se mudassem de uma vez, em vez dessas casas pegarem fogo? Não parece estranho todas essas pessoas tendo que se mudar? Certo, ok, então você tem, obviamente, sabe, pessoas que meio que se afastaram, como a Ellen. Ela se mudou para o Reino Unido, sabe? E então você tem até mesmo a Longoria, que acabou de se mudar para a Espanha, certo? Sabe, então, quero dizer, obviamente, sabe, isso é um ou dois que foi muito estranho, tipo, eu por causa do Trump, sabe, eu não consigo lidar com isso. Se todo Hollywood se levantasse e dissesse até mais tarde, seria estranho, como um incêndio sobre eles. Para onde você acha que eles se mudaram, então? Você acha que eles estão se mudando para fora do país para evitar acusações? Ou você acha que eles estão se espalhando pelos Estados Unidos da América somente para dificultar uma investigação? Eu acredito que veremos um aumento na imigração. Você sabe, então você tem, obviamente você sabe, Tom Hanks, sua casa não foi queimada, mas Tom Hanks ele agora tem o dupla cidadania com a Grécia. Você acha que a Grécia não vai extraditá-lo não, porque ele não é criminoso? E tá. Então você sabe, eu acho que, sabe, novamente, duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Temos as cidades inteligentes, sabe? Eles já tinham planos para isso, sabe? Talvez algumas pessoas não estivessem de acordo com isso e agora eles têm que concordar com isso porque não vale a pena recuperar essas casas, sabe? Você tem um novo sistema ferroviário. Obviamente você sabe, essas pessoas que são, sabe? Obviamente você sabe, essas pessoas que são, sabe? Que eles não querem se mudar porque, sabe? Ou eles querem se mudar por causa do Trump e este seria um caminho mais fácil para encobrir tudo, queimar tudo e depois eles veem você mais tarde. Mas acho que vamos ver muito mais prisões, com certeza, assim que ele assumir o cargo. Vamos ver algumas merdas. Sim, eu me pergunto o que ele está dizendo, se ele cooperou. Eu não acho que ele está cooperando ou não. Ele era um que quer sair da prisão. Ele era um que queria sair da prisão.
sabe? Ele poderia, quando não conseguia fazer isso, ele provavelmente teria lutado no seu caso. Se ele pudesse ter saído da prisão, entrado em contato com essas pessoas e as convencido a não cooperar com a investigação naquele ponto, acho que ele provavelmente teria ido a julgamento. Inocente, serei julgado. De repente, as testemunhas não estão aparecendo. As pessoas estão mudando suas histórias e, de repente, ele se livra. Mas porque eles estão mantendo ele na prisão, eu acho que se houver uma conspiração formal de algum tipo, então eu acho que nesse ponto sua única escolha real, bem, ele tem a escolha de fazer, você sabe, vida na prisão. Mas além da vida na prisão, como você sabe, ir a julgamento não é mais uma opção. Por quê? Porque eu não posso entrar em contato com as testemunhas e eu não posso, de certa forma, sufocar a cooperação delas. Então, se eu não posso fazer isso, então minha única outra opção é me declarar culpado e apenas aceitar a acusação, ir a julgamento, eu acho, e apenas perder, o que obviamente é um erro, ou eu coopero e tento e entrego pessoas suficientes para que talvez eu tenha que fazer 5 anos, talvez 10, mas eu não tenho que passar a vida na prisão. Eu posso sobreviver 10 anos na prisão porque, vamos encarar, 10 anos na prisão, ele faz 7 ou 8 anos. Depende do que é a acusação, se ele consegue a redução da acusação. E não é se é uma acusação não sexual, então é ainda menor. Ele poderia acabar fazendo em uma pena de 10 anos. Ele poderia fazer 6 anos. Não, você tem que. Mas é claro que isso é negociável. Não, você tem que, mas é claro, isso é negociável. Você pode negociar isso, você pode dizer, não, eu vou me declarar culpado desta acusação, mas isso não inclui aquela acusação. Como resultado, aceitarei os 10 anos porque sei que estarei em uma casa de meio caminho em 6. Certo? Então agora eu posso fazer isso. E tenha em mente que neste ponto, você chega a um certo ponto quando é preso pela primeira vez. Ele é como, eu não posso fazer isso, me tire daqui. Me tire daqui, eu farei qualquer coisa para sair. Eu colocarei qualquer coisa. Eu só me tire daqui. Mas então, logo após 6 meses ou mais, talvez 1 ano, você chega a um ponto onde você está como? Eu já fiz 1 ano. Eu posso fazer isso. Não quero fazer isso a vida toda, mas se tivesse que fazer por 5 ou 6 anos, conseguiria. Eu já fiz 1 ano. Você começa a perceber, e claro, os caras no alojamento do Marshall, onde ele está, tipo a cadeia do condado, estão explicando para ele, olha, uma vez que você chega a uma prisão, é ainda melhor. Certo, pois é ainda melhor do que onde você está agora. Certo, é um buraco de merda. Mas, se você for para a prisão, você pode enviar e-mails, pode usar o telefone regularmente, pode caminhar na pista, pode jogar racquetball, pode jogar handball, pode jogar tênis, pode aprender a tocar um instrumento musical, pode, sabe, tem todos os tipos de coisas que você poderá fazer, pode ir à cantina, pode pegar sorvete, pode comer sorvete sim, pode jogar videogames e, tipo, tem todos os tipos de coisas, pode assistir TV, parece um acampamento. Exatamente como isso. Isso se torna sabe, e você fica para baixo. Imagine só, você poderá depositar dinheiro nas contas bancárias das pessoas e estará gerenciando o local onde depositou o dinheiro em 5 contas. Ah, sim, livros, e basicamente você está andando por aí com uma espécie de detalhe de proteção. Você está entrando. Você é o único que está controlando a sala de TV. Você entra e quer mudar o canal. Você muda o canal. Por quê? Porque eu tenho 6 caras, 6 dos maiores caras da unidade comigo. O que você vai dizer? Quem vai dizer alguma coisa? Então você sabe, você consegue que alguém faça a sua cama. Quero dizer, ainda é prisão. É um ambiente péssimo, mas você não está vivendo como um presidiário normal. Você nem mesmo precisa ouvir. Conheço caras que quase nunca comiam uma refeição no refeitório porque tinham pessoas roubando comida de lá. Refeitório. E eles estavam fazendo suas próprias refeições. Então todas as suas refeições são preparadas. Você pode ir a uma refeição se for algo como frango frito, certo? Tipo, é difícil estragar frango frito. E mesmo assim, quando você passa pela fila, eles estão te dando o melhor. Você não está recebendo apenas um pedaço de frango frito, mas sim um frango frito de qualidade, o melhor de tudo. Certo. Então você sabe que... Então você pode ir 1 ou 2 vezes por semana para as boas refeições. Você pode optar por refeições quentes de feriado, como no dia de ação de graças. E no Natal você vai para essas porque são boas refeições, então você não está além da cama, alguém está limpando tudo para você.
Alguém que você quer assistir, filmes, alguém está te registrando quando você entra e diz, ei, você sabe. Você entra e alguém te registra. E você pode se sentar, pode assistir a qualquer digital versátil disc que quiser. Ou eles têm digital versátil disc S, você deveria ser como se estivesse vivendo. Você está realmente. Você deveria ser como se estivesse vivendo. Você está realmente. Ele será entretido pelos próximos 6 anos até sair da prisão, certo? Ele não está enfrentando a mesma pena que você e eu estaríamos cumprindo. Certo. Sim, ele está vivendo em alta lá dentro. E ele está lentamente descobrindo isso. 6 meses a 1 ano. De 6 meses a 1 ano, você começa a perceber que isso não é o inferno absoluto que eu pensava que era. E não seria esse o tempo que ele já está fazendo? Tempo cumprido, ou como não é tempo duplo, mas conta para o tempo cumprido em relação ao tempo total. Então, se você fez 1 ano, você foi preso por 1 ano e depois foi condenado a 6 anos, você tem 5, 1 ano conta para o... Ou os 10 anos contam para os 6, você sabe, ou os 10, digamos que seja 10, eles te dão 15%. Tipo, quantos anos tem o Didi também? Ah, ele está nos 50, início dos 50, eu acredito. Então, uma vez que você passa dos 55, eu acredito que você recebe. Eu posso estar errado nisso, então não me crucifiquem na seção de comentários. Tenho quase certeza que agora acho que cai para 65%, sério? Acho que cai para 65%, sério? Se você tem mais de 65, acho que é 55, porém, se você tem mais de 65, acho que é 55, porém. Você cumpre menos tempo e pode conseguir redução de pena por meio de programas de ressocialização, por exemplo. É possível obter redução de tempo por programação. Se o detento estiver cumprindo 85% da pena, ele faria 8,5 anos em vez de 10. Além disso, ele pode conseguir uma redução de até 20% de desconto por programação e quase tudo é considerado programação. Então, e aqui está a coisa, você poderia conseguir um emprego lá, empregos que eles chamam de empregos de assinatura, onde você assina dizendo que tem um emprego, mas nunca realmente faz nada. Ou você pode se inscrever para o seu trabalho e ter outro detento fazendo o trabalho, que é o que ele definitivamente vai fazer, certo? Ele pode se inscrever para qualquer trabalho e então outro detento que tem um trabalho de assinatura simplesmente vai e faz o trabalho dele, que é como varrer o pátio, ou esfregar os pisos, ou limpar os chuveiros. Ou você sabe, agora eu fiz 13 anos, sim, então você viu tudo, fiz 13 anos, sim, então você viu tudo. Oh, sim, é o que eu estou dizendo. Eu vi os caras que nunca vão ao refeitório. Eu vi alguém que basicamente um cara aparece no deles na cela deles quando eles vão para o pátio de recreação e limpam todo o quarto, ou organiza o armário deles, faz a cama deles, limpa isso, dobra todas as roupas deles, qualquer coisa extra que eles têm, que eles estão tipo, sim, meu armário está ficando meio lotado, eu quero que você guarde todos esses livros para mim, e você guarda isso. E então, eles farão coisas, como eles assinarão, eles farão coisas como se inscrever para um armário legal, dizendo que precisam de um armário extra para o trabalho legal. Eles guardarão coisas extras no armário legal, ou você guardará as coisas deles no seu armário legal. Isso é loucura. Você guardará minhas coisas no seu armário. Isso é loucura. Você pode manipular o sistema para conseguir praticamente o que quiser, especialmente se tiver muito dinheiro. Ele é um bilionário, tem dinheiro disponível e estará comandando aquele lugar. Ele poderia conseguir 1 ou 2 guardas corruptos. E então, os guardas vão trazer você. Eles vão trazer coisas para você, drogas. Não que ele precise de armas, porque ele nunca teria nada disso. Mas um celular, ele poderia ter vários celulares e ele não os guarda. Outras pessoas os guardam se forem pegos com eles. Então eles mantenha a boca fechada. Se for para a solitária, colocarei $1.000 no seu barco. Você mencionou meu nome e podemos não só ter um problema, como você pode ser transferido. Eu vou ter alguém na outra prisão para cuidar de você, porque eu tive que fazer 60 dias na solitária. Então eles não ousariam dizer nada, certo? Eles assumirão a culpa. Sim, é o meu celular, vou pegá-lo. Boom, eles vão direto para a solitária. Ele nunca teve problemas, eu prometo a você agora. Ele se comporta bem agora, e isso inclui cooperar. Mesmo que 5, ele ainda estará bem. Ninguém diz a ele, 1 para 5, sim, ele ainda estará bem.
ninguém diz a ele e então se ele fosse trazer para e então se ele fosse trazer para agora os federais, eu não sei que evidências eles têm, que mensagens de texto eles têm, eu não sei quem está cooperando, quem está fazendo o quê. Mas agora ele é o peixe grande. Se ele se voltasse contra alguns dos outros peixes, o que eu acho que ele está fazendo? Então, se ele dissesse, sabe de uma coisa? Escute, eu vou entregar o Tom Hanks, eu vou entregar a Ellen, eu vou entregar a J-Lo, eu tenho 12 nomes de grande importância, eu vou desistir, assumir a responsabilidade, porque sei que tenho que ir para a prisão. Como nos anos 70 e 80, você dá a eles vários nomes e se afasta. Isso não acontece mais. Não importa o que você vai para a prisão, certo? Certo. Você abandona todas essas acusações. Eu me declaro culpado de uma acusação de qualquer coisa e eu vou por 5 anos ou por 10. Eu vou por 10 anos, eu já fiz 1 ano, sim. Então agora você está fazendo 5 ou 6? Sim, eu tenho mais 5 anos e vou para a metade. Sim, eu sou. Acabei e então vocês, caras do governo, conseguem dizer, ei, nós demos a esse cara 10 anos e ele nos deu essas 12 celebridades que estamos agora processando e ele nos deu esse todo, você sabe, anel infantil, seja lá o que for, esse pequeno anel chomo. E você sabe, tá? Então essa é a troca e é uma troca razoável porque você acabou de conseguir 12 extras, ele recebe 10 e você conseguiu 12 pessoas extras e você enviou uma mensagem. Eles buscam aumentar a taxa de condenação, é o que eles desejam. A imprensa e outros dizem que os pegaram, eles querem isso tudo. E eu sinto que vai acontecer, sinto que pessoas que vamos ver este ano nesses nomes vão ser grandes nomes da lista A, com certeza. Você quer ouvir? Sabe o que é realmente engraçado? É Cat Williams. Supostamente vai sair com outra entrevista. A ideia da entrevista de Cat Williams sendo tão reveladora quanto foi quando ele apenas soou meio como um maluco na época, é como se ele estivesse apenas correndo por aí. Não, como você acabou de dizer, a realidade é que são 6 a 12 meses, uau, certo? E a realidade é que são 6 a 12 meses, uau, certo? E ele estava certíssimo, ele disse nomes, era como DDT Jakes. Essa pessoa, e eu gosto de DDT Jakes, essa pessoa, e vejo mais nomes, e é por isso que poderia ser. Eu sinto que, obviamente, né, o governo. O governo, eu sinto que, obviamente, o governo está envolvido, você sabe, com o que acontece com o tráfico e tudo mais. É o que eu penso, são meus pensamentos. Muitas pessoas foram pegas, você sabe, no Congresso e tudo mais, você sabe, se você apenas descer a toca do coelho e isso, mas essas celebridades não trabalhariam com o governo para se livrar de todas essas evidências, e então eles estão tipo, ei, você já está construindo uma cidade inteligente, então dane-se, queime tudo, destrua as evidências, construa sua cidade inteligente, eu estou fora, certo? Que eles poderiam estar trabalhando com o governo, quero dizer. Não é absurdo, porque pense nisso, coisas militares, então com esses ataques e o que mais? Você sabe, com Vegas e em Nova Orleans. Agora, tanto você sabe com Vegas e em Nova Orleans, agora ambos esses caras tinham antecedentes militares. Ambos esses caras treinaram em Fort Bragg ao mesmo tempo, em 2012. E o mesmo cara que tentou assassinar a 100 vezes agora com Fort Bragg, eles têm um documento da CIA desclassificado, que é uma introdução a operações psicológicas em território desconhecido e ambientes de guerra. Isso é desclassificado, né? Você pode pesquisar isso. Então eles têm um curso de 2 horas e uma introdução em operações psicológicas. Então é assim que eles conduzem operações psicológicas. Eles executam esses tipos de jogadas em nós, eles fazem esses ataques, e o que não é uma operação psicológica para causar confusão, não sabemos de onde está vindo, é o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, ou é o governo, ou você sabe, todas essas coisas, mas eu sinto que eles executam essas operações psicológicas para controlar as massas, o que eles pensam, sua percepção, né? O que está acontecendo, controlar as massas, o que eles pensam, sua percepção, o que está acontecendo, o que sabemos. Ninguém falou sobre a morte do cara do Pizzagate, então ele é uma ponta solta. Então eu sinto que eles estão constantemente
executando operações psicológicas em nós para, você sabe, descobrir, você sabe, ok, o que fazemos a seguir e qual é o próximo passo, ou apenas, ei, aqui está o jogo final. Já temos o Didi falando, você sabe, todas essas diferentes peças no tabuleiro, vamos nos livrar de todo esse outro material, porque Trump está entrando no seu escritório, Didi está cantando, você sabe, precisamos queimar toda essa merda e construir nossa cidade inteligente, então você sabe, eles fazem isso. Eu tinha um amigo uma vez, isso foi antes de eu ser preso. Ele tinha um diploma em. Ele Ele tinha um grau em. Esse cara estava ganhando dinheiro o tempo todo enquanto estava na escola. O cara era brilhante, na verdade. Ele tinha tirado. O cara era brilhante, na verdade. Ele havia atingido o limite máximo de empréstimos estudantis. Por 6 anos, consegue seu mestrado. Enquanto ele estava administrando uma empresa de pintura, certo? Como ele está contratando pessoas para pintar casas, uma empresa de pintura, certo? Como ele está contratando pessoas para pintar casas, um déficit a cada ano, como ele está perdendo dinheiro a cada ano, certo? Um ano depois que ele começa essa escola, ele consegue... É notificado um ano depois que ele começa a escola, ele consegue... É notificado pela Receita Federal que está sendo auditado. Cerca de uma semana ou duas, ele adia o máximo possível. Cerca de uma semana ou duas, depois sua casa é atingida por um raio. E isso destrói seu sistema de computador e a eletricidade em sua casa. Era lá que ele guardava todos os seus registros fiscais. Após o incidente elétrico, o corpo de bombeiros aparece e escreve uma carta para ele, afirmando que sua casa foi atingida por um raio e isso destruiu tudo. Ele alega no seu seguro residencial que seus computadores foram atingidos e danificados devido a um problema elétrico. Então, ele faz a reestruturação elétrica da casa. Eles refazem todo o drywall, refazem tudo, pegam todos os seus computadores e ele apresenta isso para a Receita Federal, que eu não tenho nenhum registro de tudo que eu disse, porque minha casa foi atingida por um raio. E eles têm que abandonar. Tudo, os recibos dele, tudo se foi. Estavam todos no computador digitalizados, então eles cancelaram toda a auditoria. E consegue o passe, a propósito, um ano depois. Não, nem mesmo um ano depois, alguns meses depois, 6 meses depois, seja lá o que for, ele declara falência. Você sabia agora. Antes disso, ele havia solicitado aposentadoria por invalidez do Seguro Social para conseguir e continuar. Ele tinha algo chamado espinha bífida, que é uma deterioração da sua coluna vertebral. Ok, ele tem quase 2 metros de altura, mas independente disso, está reclamando. Seja lá o que for, vai ao médico e consegue isso. Após anos lutando, ele finalmente consegue registrar-se como deficiente na Previdência Social, recebendo um pequeno cheque. Ele é considerado permanentemente parcialmente incapacitado, o que significa que está permanentemente incapacitado, mas não completamente, ainda podendo trabalhar. Então ele recebe um cheque de $250 por mês, muito interessante, algo assim. E isso remonta a cerca de 8 anos, ou 6 anos, por quanto tempo for. Ele recebeu um cheque de aproximadamente 100 mil por lutar, neste caso. Ele havia declarado falência. Você sabia que não é possível declarar falência para empréstimos estudantis? Empréstimos, certo? Ele tem 150 mil, seja lá o que for. Você sabe o único caminho, 150 mil, seja lá o que for? pai, Você sabe o único jeito de falir seus empréstimos estudantis se você for deficiente. Ele tem uma incapacidade parcial permanente e ele está recebendo segurança social e ele provou isso e é uma deficiência. Ele quita seus empréstimos estudantis. Ele mais tarde diz que é uma deficiência. Ele quita seus empréstimos estudantis. Ele me conta mais tarde a auditoria da Receita Federal. Ele foi atingido por um raio. Certo.
Bem, o resto é meio irrelevante. Estou apenas te dizendo o quão manipuladora essa pessoa era. Um amigo que era eletricista, que cruzava fios para ele e causou o surto que queimou a eletricidade em sua casa. Seu computador não estava de fato... Claro que quando ele reivindica seu seguro, então o corpo de bombeiros aparece como se o sistema dele estivesse queimado, mas não havia fogo real ou algo assim, sabe? Ficou quente, fica quente e queima tudo e parece que foi atingido por um raio. Então eles chamam o corpo de bombeiros, ele disse que não sabe, estava sentado aqui e ouviu um estrondo e tudo piscou e tudo apagou e queimou. Eu vi fumaça, nem havia um incêndio e eles ficaram surpresos. Eles olham para isso e dizem que parece que ele foi atingido por um raio e ele concorda. Eles escrevem o relatório sobre ele ter sido atingido por um raio e reivindicar a seguradora. Eles trocam toda a parte elétrica. Ele lista tudo que foi queimado. 2 computadores foram totalmente queimados, fritando a memória. Adivinha o quê? Perdi todos os meus arquivos para a Receita Federal. Então, esse cara era brilhante. Brill usa poderes para o bem em vez do mal. Quero dizer, usa poderes para sim o bem em vez do mal. Então sim, ele teria sido. Então, queimando é... A queima das casas, não tenho certeza exatamente de como isso ajuda todas essas pessoas, a menos que, de alguma forma, queimar toda a área, destrua esses túneis que talvez você ainda possa descobrir. Talvez eles ainda estejam lá, eu não sei, mas as evidências, isso destrói as evidências. Possivelmente fez no caso deste cara, certo? Não, eu estou apenas... Pensando tão longe também, tipo, se você está pensando que esse cara está dizendo, ei, eu fui atingido por um raio, e ele tem as evidências para provar isso, e ele foi tão longe para cruzar fios e queimar coisas e tudo mais, sim, parece que fizemos uma investigação e no registro é isso que é, certo? Então quando o corpo de bombeiros chega e isso vai para o registro, ei, ele foi realmente atingido por um raio, e isso vai para os relatórios, e essa é a verdade agora, sim. Enquanto isso, você sabe, é uma merda totalmente diferente que não vamos pensar como, esse cara, vamos lá, ele não vai fazer isso ou aquilo, mas ele fez, então nós... Essas pessoas têm muito a perder, e essas pessoas são inteligentes, ou se não são inteligentes, elas conhecem pessoas inteligentes, elas conhecem consertadores, certo? Existem caras que são consertadores, certo? Você sabe o que eu quero dizer? Quando ele começou a faculdade, ele pensou, eu poderia, quando ele começou a faculdade, ele pensou, eu poderia fazer isso, isso e isso. E ele começou o processo de coisas que normalmente as pessoas não... Você sabem que você sabe quantas pessoas você conhece que tem, você sabe discos protuberantes e eles têm, você sabe, eles simplesmente convivem com isso onde eles poderiam. Você pode começar o processo de solicitação de invalidez do seguro social. Você será negado. Você contrata um advogado. Leva de 6 a 8 anos, mas adivinha o quê? Em algum momento você enfrentará uma incapacidade parcial permanente. Pode ser um cheque de $75. Para ele não eram os $250 que importavam. Eram os $250 mil em empréstimos estudantis. Ele não queria pagar. Certo. Esse era o objetivo dele. Eu não quero, e ele costumava me dizer na escola, eu era como, cara, tipo, ele era como, eu estou vivendo de empréstimos estudantis. Eu dizia que sim, mas um dia ele teria que me pagar de volta. E eu disse, sabe, você não pode, Eu disse que ele estava totalmente falido. E eu digo, você não pode falir empréstimos estudantis federais. Você não pode, ele estava. Sim, você pode. Ele disse, confia em mim, estou trabalhando nisso agora mesmo. E com certeza, um dia finalmente aconteceu e ele disse, agora estou declarando falência. Isso é um vilão maníaco do Batman. Isso é a longo prazo. Tudo isso aconteceu. Toda essa sequência de eventos aconteceu em cerca de 18 meses. Como essas são coisas que ele havia planejado 4 ou 5 anos atrás, ou quando começou a escola, ele havia planejado o banco direito. Então, esse é um deles, o outro agora, claro, ele nunca soube que seria auditado, mas ele sabia como sair de uma auditoria porque ele estava mentindo. Ei, se isso acontecer, então isso acontece, então eu farei isso. Ele estava mentindo em seus impostos o tempo todo. Lembre-se de que, finalmente, ele havia declarado seus impostos. Você sabe, todo esse tempo, apenas mentindo e mentindo. Ele estava pintando as casas das pessoas por dinheiro.
todo esse tempo, ele também era o cara que me ensinou o golpe, onde ele estava contratando pessoas. Então ele está contratando esses caras que são como alcoólatras, eles estão pagando muitos pintores, gesseiros, esse tipo de, eles chamam de pernas de pau, onde eles não têm licença e você paga a eles em dinheiro ou o que seja. Isso é uma das coisas que ele fazia. E é assim que ele compensava quanto dinheiro ele estava ganhando. Ele diria, digamos que você acabou de trabalhar para ele por 2, ele te deve você. Você trabalhou alguns dias aqui e ali, não importa onde. Ele te deve $750 pelo seu trabalho. Então ele viria até você e tiraria um cheque e escreveria 750 e iria te entregar, mano, você tem dinheiro vivo. E então você diz, uau, eu tenho dinheiro vivo. Vou descontar esse cheque para você. Mas Eu precisaria que você o assinasse para o meu imposto. O cara concordaria porque a maioria desses caras nem declara impostos, entende? Eles estão recebendo todos os 1.099 aqui, não se importam. Então o cara assinaria o cheque para ele, ele endossaria, colocaria, pague a ordem de David Walker. O nome do cara era realmente David Walker, David que agora está morto. David Walker, Dave. Então pagaria a ele $750. Dave, então, escreveria na frente do cheque, porque ele... Você sabe como é a linha em um cheque? Então aqui está a linha. Ele não começaria escrevendo $750. Ele escreveria $750. Então, na frente disso, ele escreveria $2.000. E ele colocaria $2.000 nisso. Então, ele pegaria o cheque de R$2.750 e o depositaria da sua conta empresarial para a sua conta pessoal. E o dinheiro... seria 2.750 para o 2.750. Certo. E então ele assumiria o prejuízo onde ele diria, eu paguei no final do ano, ele te deu $1.099. Digamos que ao longo do ano, ele pode ter te pago $3.000. Mas então no ano, você acaba recebendo $1.099 por $10.100, porque ele adicionou $7.000 ou $8.000 ao seu e você não dá a mínima. Você ganha $1.099 e não liga? Ele pode até enviar para um endereço totalmente diferente. Você pode nem mesmo olhar mais lá, ou se recebeu, isso importa? Você está olhando para isso pensando, o que é isso? Tem $1.099, joga fora. Não. se importe. Você nem tá prestando atenção. Se você disse que nunca me pagou tanto e eu perguntei se você está declarando impostos, você respondeu, por que você se importa? Afinal, você acha que ninguém vai denunciar. Ou O ano em que ele iria quebrar, empatar, ou parecer como o ano em que ele iria empatar, ou parecer que estava perdendo dinheiro ano após ano, e isso é o que desencadeou a auditoria. Mas agora eu não posso nem provar nada pra você, porque todos os meus registros se foram... certo, isso... Cara, era um... Gênio do mal, esse cara, eu estou te dizendo, era um vilão em uma história do Batman em algum lugar, porque isso é muito visionário. Tipo, ei, mesmo quando isso vai ser assim, isso é incrível. Sim, ele, por isso vai ser assim, isso é incrível. Uau. Sim, Ele foi realmente listado na acusação, mas estava... Ele foi listado na acusação, mas nunca indiciado ou preso. Como ele morreu? Eu sempre gostei do Dave, ele era ótimo. É engraçado porque eu tenho 1,65 metros e Dave tinha 1,98 metros, então você podia nos ver andando por aí. Certo. Eu não sei como ele morreu, eu sei que ele estava extremamente acima do peso enquanto estávamos fora. Eu ouvi dizer que ele perdeu muito peso, literalmente, quando cheguei à casa de meio caminho, em janeiro de 2019. E eu peguei um telefone e tentei procurá-lo imediatamente. E descobri que ele havia morrido cerca de 2 semanas antes. Nossa, agora uma amiga em comum nossa. O nome dela é Susan. Eu conversei com ela e ela estava, tipo, sim, ela estava, você sabe, ele perdeu muito peso, ela disse, mas você sabe, ele nunca foi realmente saudável, ele nunca esteve em boa forma, ele sempre teve alguns problemas e ela estava há alguns anos atrás, ele perdeu muito peso. Ela confirmou saber que ele namorava. Ela disse, mas você sabe, eu estou apenas supondo que ele ficou doente e morreu de alguma coisa. Ele provavelmente está em seus últimos 60 anos. Como eu disse, nunca em boa ou ótima forma.
Então eu não sei por que eu sempre estava triste com isso, não, porque eu sempre queria me conectar. Como eu sempre saio, ouça, cara, muito engraçado você. Sabe, muito. Essa é a coisa sobre esses tipos de caras. Eles são muito charmosos, né? Esses caras inteligentes. E como eles poderiam estar fazendo muitas coisas nefastas, mas eles poderiam ser caras muito charmosos e legais. Como eu realmente gosto desse cara. E sim, isso faz parte do charme deles. Como eles. Sim, sim. Então, quem sabe o que está acontecendo por trás. Das cenas, certo? Certo, sim. Então, isso é uma história louca. Isso é selvagem. Esse cara é definitivamente um gênio do mal. O bom e velho Dave. Então, sim, a história toda de queimar a casa, ou se livrar das evidências, ou você sabe que eu sempre penso sobre dispositivos eletrônicos e eletrônicos, sabe? E quem sabe se esses eletrônicos até vão, sabe? E quem sabe se esses eletrônicos até vão para Didi, até tem algo, já teve algo em nome, ou se essas pessoas têm coisas em seu nome, ou se essas pessoas têm coisas em seu nome. Diz que eles têm consertadores, até tenho histórias pessoais de consertadores e não vou dizer seus nomes. E eles costumavam fazer coisas para o Weinstein. Então eles costumavam ligar para ela o tempo todo dizendo: "Hey, isso está acontecendo", yada yada. Então eles realmente existem. Então quando a situação fica ruim, eles ligam para essas pessoas e você sabe, talvez, eu até já entrevistei alguém antes que disse que o pai dela, né, estava envolvido com o governo. Eles disseram que até a CIA se envolve e eles têm consertadores quando se trata de pessoas de alto poder. Então eu acho que quanto a isso, definitivamente vai muito fundo na toca do coelho quando você está falando sobre esses consertadores e o que não e quem faz o quê, que planejamento entra nisso, né? Eles têm muito dinheiro, o planejamento entra nisso, eles têm muito dinheiro. E quanto ao dinheiro, você já sabe que existe, porque olhe para esses investigadores particulares que andavam por aí conversando com aqueles que trabalhavam para o advogado que trabalhou para o Didi, certo? Eles trabalharam para o advogado e vão ter uma conversa com as testemunhas, e as testemunhas estão ligando, dizendo: eles estão vindo me intimidar como se estivessem certos. E o governo e o juiz disseram que isso é manipulação de testemunhas. Tipo, você não pode, o que você está fazendo? E Eles já estavam dizendo que isso era especulação no início, mas então, foi como você disse, foi confirmado com esses detetives particulares andando por aí. Eles até iam para influenciadores, eles tinham uma lista de influenciadores, eu estava tipo, ó, merda, eles vão vir me visitar porque eu estava falando sobre o Didi, certo? Então eles tinham uma lista de influenciadores que já fizeram vídeos e eles estavam tipo filmando eles tipo, ei, o que você está fazendo na minha propriedade? Ei, você fez alguns vídeos sobre o Didi, sabe? Você fez alguns vídeos sobre o Didi, entendi. Alguém te pagou para falar, sabe, de forma desfavorável sobre o Didi ou algo assim. E eles estão, tipo, não, o quê? O quê? Isso é estranho. Por que você está aqui? E eles estão, tipo, sim, sabe, nós estamos apenas, sabe, eles estão, tipo, quem te enviou? E eles estão, tipo, bem, nós não podemos dizer. E eles estavam realmente vagos e todas essas outras coisas. E eles estavam dizendo que o que estava com o telefone, certo? A pessoa que tirou o seu telefone com câmera, certo? E eles estavam filmando as pessoas. certo, eles estavam do lado de fora, mas então havia outro vídeo onde alguém foi até a antiga residência dela e um vídeo onde alguém foi até a antiga residência dela e conseguiu o antigo endereço dela e o antigo colega de quarto ligou pra ela e disse: "Ei, esses caras estão aqui por você, o que eles querem?" E então ela disse: "Bem, eles estão perguntando sobre Didi e todas essas outras coisas e você está sendo pago para..." E ela estava tentando obter informações e ela estava tentando extrair informações deles. Acontece que não só eles estavam tentando descobrir isso, mas eles estavam tipo, ei, você sabe, então, se nós te pagássemos, talvez você pudesse falar um pouco melhor sobre Didi nisso, e então novamente com o suborno. A mesma tática, e então novamente com o suborno, a mesma tática que Kamala Harris, ele está fazendo isso. Então esses influenciadores estavam dizendo que investigadores particulares estavam verificando se eles recebiam pagamento para falar mal de Didi, para então ver se poderiam pagá-los para não fazer isso. Fazer isso, ouça, eu gostaria de dizer que pela quantia certa de dinheiro, estou disposto a retirar meus vídeos do Didi. Todos eles estão indo embora, não é? Todos estão partindo.
Ouça, sabe de uma coisa? Ele pode ter sido incriminado. Pela quantia certa de dinheiro, eu estou fazendo alguns vídeos em que Diddy foi incriminado. Qual é o número? Qual é o número? Qual é o seu preço? Eu não consigo ver. Eu teria que falar com Colby sobre o meu, ele é o meu editor, você teria que me informar bem, eu não sei, você tem que conseguir uma parte, sim, é 25 mil, é 100. Eu não sei sim. Eu Acho que eu não sei quais os detalhes. Acho que eu não sei quais os detalhes sobre isso, mas isso definitivamente circulou por um tempo. Ouça, por 100 mil estou disposto a ser um maldito. Por ele você... Sabe o que? Nunca aqueles vídeos antes, esqueça tudo isso. Eu mencionei, pessoal, vários vídeos. Eles estão, tipo, nós temos, eles pegaram o match e eles o pegaram, eles... Começaram a postar um vídeo por semana durante um mês seguido. Sim. Tipo, o que aconteceu com esse maldito cara? Sim, seria louco porque é o que estou procurando. Estou começando a ver que se as pessoas estão dando tempo e começam a falar, isso é um bom sinal. Um pouco mais legal ao fazer, tipo, eles pegaram ele. Eles pegaram ele, então, eu não sei, acho que podemos ver isso, mas no geral, acho que no que diz respeito a ele pode ter algumas conexões com isso, né, onde ele está dando nomes e tudo mais, mas isso, onde ele está dando nomes e tudo mais, que você sabe, celebridades limpando a casa, Trump assumir o cargo está conectado e tem um grande efeito, como você provavelmente sabe. Muitas coisas estão acontecendo hoje também com Trump, há poucos dias de assumir o cargo. As regras estão mudando e voltando atrás. Eles acabaram de aprovar um projeto de lei onde, você sabe, os homens biológicos não podem jogar em esportes femininos e você sabe todas essas coisas no ensino médio. O que é bizarro é como, ok, isso deveria ser óbvio, né? Mas, ok, legal que eles estão tirando o corante vermelho número 3 dos alimentos, isso acabou de acontecer, eles acabaram de proibir isso, né? Então isso é como o efeito Trump agora. Então muita coisa está acontecendo. Eles têm cessar-fogo com o Hamas e Israel, isso acabou de acontecer. Tudo isso em um dia, bem, provavelmente já estava em andamento, obviamente, mas eles anunciaram todas essas coisas antes que entre. E aquela entrevista com o Mark Zuckerberg. Sim, ele está dizendo, era isso que... Sim, flip fiel significa sim, você viu... Entrevista que eu fiz, Joe está tipo, devemos acreditar, você é um dos bons agora, hein? Ele está tipo, sim, eu fui todo manipulado, como se eu estivesse com você o tempo todo, tem sido nós o tempo todo, eu não queria fazer isso. Certo, sim. Tipo, agora de repente ele está chamando o Biden, ele estava tipo, bem, a equipe deles estava ligando pra minha equipe e nos xingando e eu estou tipo, cara, onde estava essa energia anos atrás? Do que você está falando? De repente você muda suas roupas tentando ser o cara legal e nós devemos confiar em você agora. E agora ele tem notas da comunidade em vez de verificadores de fatos, sabe? Nas plataformas com Facebook e Instagram. Certo. Então eu estou, tipo, ele é muito parecido, tipo, Tipo, como o amigo dele, tipo, o amigo do Trump, Elon. Oh. Engraçado. Como o amigo dele, tipo, o amigo do Trump, Elon. Engraçado, entendi, né? Então, sim, então todo mundo, eu chamo isso de efeito Trump. Isso é um grande efeito Trump. Então, onde todo mundo está sendo legal, porque assim que ele assume o cargo, as pessoas estão sendo atingidas com multas, estão indo pra prisão, todo tipo de merda está acontecendo. Então, ele assume um cargo, eu posso garantir isso. Veja, claro, todo mundo, você sabe, nos comentários, você vai ter suas próprias, você sabe, suposições, ou você sabe suas próprias teorias, ou o que você acha que está acontecendo, mas com todas essas evidências agora, apenas olhe para tudo que apresentamos, faça perguntas porque no final a verdade aparecerá. Não acredito que sejam apenas incidentes isolados. Não são apenas incidentes isolados, não acredito nisso. Não acredito em coincidências. Então é isso que eu acho. Pessoal, eu agradeço por vocês estarem assistindo. Escutem, vamos deixar todos os links das redes sociais e do canal do YouTube do Maverick para que vocês possam assistir mais vídeos como este. Então clique no link, vá até lá, se inscreva, siga-o no Instagram e em todos os outros links de redes sociais que ele tem. Tudo isso estará na descrição. E me faça um favor, por favor, considere se juntar ao nosso Patreon. São $10 por mês e temos conteúdo exclusivo para Patreon no Patreon. Então realmente ajuda o Colby e eu a fazer esses vídeos.
Agradecemos muito por fazer isso. Também queremos informar que temos um canal de curtas e um canal de clipes. E vamos colocar os links para o canal de clipes e o canal de curtas na caixa de descrição. Então, se você puder ir ao canal de clipes, o canal de clipes está realmente passando por dificuldades. Você está enfrentando dificuldades, mas temos cerca de 20 a 22 minutos aqui. Transformamos várias histórias em vídeos curtos e mais consumíveis. Então vá para os clipes, canal, e temos um canal de curtas, que na verdade está arrasando. Então colocaremos esses links. Mais uma vez, agradeço muito por assistirem. Por favor, compartilhem o vídeo. Muito obrigado. Até mais.